Olá, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas à nossa série Desconexão Digital com Propósito, uma série voltada exatamente para você que é pai, para você que é mãe, que quer trazer mais pertencimento e propósito dentro da sua família, que quer trazer mais conexão com o seu filho e mais desconexão digital. Então, essa aula 4 é exatamente para você. E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o espaço digital. A ideia de hoje é nós olharmos para esse espaço digital dando um passo atrás. O que isso significa? Hoje nós deixamos um pouco de lado as telas enquanto objeto de ação e interação e olhamos para ela como um objeto de estudo, um objeto de questionamento, entendendo de onde é que nós saímos, onde nós estamos e para onde estamos indo. Esse raciocínio, essa reflexão se faz necessária para que a gente possa entender um pouco mais sobre como nós chegamos nesse momento. Nesse momento onde nós encontramos crianças, adultos dependentes de telas, dependentes da conexão digital. Eu trago aqui um exemplo que me chamou muita atenção, que aconteceu, se eu não me engano, no final de 2021, onde tivemos aquele problema de conexão com as redes da Meta e onde apenas o Twitter estava funcionando. E isso mostrou que as pessoas tiveram uma grande dificuldade em lidar com aquela situação e tiveram muita ansiedade ao longo daquele dia de desconexão dessas mídias da Meta, exatamente pela falta que elas fazem, a falta da entrada no Facebook, a falta da entrada no Instagram, como se por ali nós tivéssemos acesso à informação, como se exclusivamente por meio desses canais nós tivéssemos formas de entender que o mundo continuava acontecendo. Vejam que nós tivemos aí uma questão de conexão, de conectividade com as plataformas administradas pela Meta. Era exatamente naquele momento onde estava havendo a transição do Facebook enquanto empresa para nova configuração enquanto Meta. E então tivemos aí algumas questões envolvendo essa desconexão e as pessoas tiveram muita dificuldade em lidar com aquela situação. Então isso me chama a atenção porque é como se nós dependêssemos das redes sociais para saber que o mundo estava acontecendo. Por que eu trago essa pauta? Vocês podem observar que todos os momentos em que a gente vai falar sim sobre desconexão dos filhos, mas esse movimento começa por nós. Esse movimento começa pelo nosso autoquestionamento. De onde é que nós saímos e como é que nós estamos tão conectados e por que as crianças de hoje já nascem com essa dependência digital. Dependência digital é um tema que nós vamos falar muito ainda por aqui. Mas hoje eu quero dar esse passo atrás, fazer essa análise inicial. Nós falamos no vídeo anterior sobre a questão do uso de telas por bebês e do quanto isso é prejudicial para o desenvolvimento emocional, socioemocional e cognitivo de uma criança. Mas isso começa por nós, começa pela nossa hiperconexão. E aí, eu dando esse passo atrás, eu chamo a atenção para o momento em que isso começou a acontecer. E de uma forma muito rápida, eu queria mencionar aqui o desenvolvimento da web, pelo menos como isso se apresentou para nós aqui no Brasil. Então nós passamos um momento inicial ali pelos anos 90, final dos anos 90, na verdade, início dos anos 2000, em que nós vivemos uma transição da web 1.0 para a web 2.0, e nós tínhamos até então uma forma de interação com as mídias, com as plataformas, uma forma que nós dizemos uma forma estática de interação, ou seja, os provedores, as mídias tradicionais, utilizavam esse espaço digital, que era um espaço caro e tecnologicamente muito desenvolvido para nossa capacidade doméstica na época, né? Então, a tecnologia que ali existia era as grandes mídias utilizando esse espaço como uma nova forma de comunicação com os seus já tradicionais usuários analógicos, vamos dizer assim. Mas a gente não tinha interação, a gente não tinha a possibilidade de interagir com aquela publicação, com aquela notícia, por isso nós dizemos que nesse momento a web era uma rede estática. Nós passamos a viver uma transição da web 2.0 para a web 3.0 exatamente em 2004. E em 2004, muitos aqui vão lembrar, começam a surgir as primeiras redes sociais.
E como eu costumo brincar, é onde despontou a primeira grande rede social de impacto mundial, que foi o falecido Orkut, né? Onde muitos de nós passamos a utilizar a rede social, o Orkut, como uma forma de comunicação e interação, porque o convite era muito atrativo. E aí eu quero lembrar vocês como foi para a nossa geração esse convite atrativo, né? Era uma rede social e hoje ainda se utiliza muito esse slogan nas plataformas e na internet, né? É uma rede em que você tem espaço à voz, onde você tem vez, onde você pode ser visto, ser ouvido, produzir o seu próprio conteúdo, interagir com outras pessoas, se reunir em comunidades de pessoas que pensam e fazem e gostam das mesmas coisas que você. O convite era mesmo muito atrativo e, para finalizar a ideia, ainda se dizia, e é uma rede gratuita. Então nós fomos, muitos de nós fomos, eu não fui, eu sempre costumo contar essa história, eu não tive redes sociais até 2020. Eu sempre tive contato em termos de estudo, mas não enquanto usuária. Aí tive que fazer para poder entender melhor essa interação enquanto usuária também. Mas até então eu nunca tinha tido essa experiência de rede social. E hoje eu utilizo a rede social como uma forma verdadeiramente de mostrar o meu trabalho, de divulgar esse assunto, que para mim é muito relevante e que é algo que me move. Compartilhar esse tema, esse conhecimento com pessoas que vivem essas questões e que vivem o impacto dessas questões no seu dia a dia, na sua família ou no ambiente escolar em que a criança ou que o adolescente está inserido. Mas de fato, enfim, voltando para a nossa análise, foi o que aconteceu. E muitos jovens naquela época começaram a utilizar a rede social entendendo que essa era uma proposta muito atrativa. E ali vem o Orkut e outras tantas redes, né? E nós passamos a dizer que a rede sai do período em que ela era estática e passa a se tornar dinâmica. Ou seja, o usuário tem entre usuários, né, tem a condição de interagir por meio das redes sociais. E aí popularizou-se esse uso, né? Depois veio mesmo o Facebook alguns anos depois, enquanto rede social, e outras tantas plataformas, e hoje surgem muitas plataformas, e aqui também um alerta, surgem muitas que começam a ser usadas por crianças, pré-adolescentes ou adolescentes, e que nós nem ficamos sabendo. Então é importante que a gente possa ter esse cuidado e estar sempre por dentro dessas novas redes. Que rede meu filho frequenta? Que aplicativo ele está usando? Ter esse cuidado, porque a tecnologia evoluiu, ficou fácil, acessível e barata. Se lá nos anos 90, anos 2000, no início dos anos 2000, nós tínhamos redes e tecnologia que era muito cara de ser utilizada e desenvolvida, hoje isso não é uma realidade. Então é muito fácil criar uma plataforma, criar uma nova rede social e torná-la popular a ponto de ter um grande número, especialmente dos jovens, bem jovens como os adolescentes e até muito mais jovens como os pré-adolescentes. Então temos que ter esse cuidado. E lembrando que essas novas redes que são criadas até mesmo muitas vezes por eles, não são redes controladas e não são redes que têm tanta atenção em relação à prevalência de direitos na internet. Então elas não têm esse cuidado e esse filtro de moderação de conteúdo que grandes plataformas têm. Esse é um alerta e uma reflexão importante da gente fazer. Bem, vivemos esse momento e estamos nesse momento de hiperconexão, de hiperconectividade e ainda vivemos numa rede dinâmica. E hoje nós enfrentamos muitos desafios. Desafios principalmente em termos de dependência digital. Mais adiante, nos próximos vídeos, eu quero trazer aqui também alguns dados e cuidados que nós precisamos ter no sentido de entender as estatísticas que nós temos hoje no Brasil para fazer um mapeamento dos espaços de perigo. Mas eu já trago esse assunto para o dia de hoje para que nós possamos já ter em mente algumas questões que chamam a nossa atenção, como, por exemplo, o fato de o Brasil ser o segundo país no mundo que mais tempo de telas, né, que mais dedica tempo de uso de plataformas e internet de uma maneira geral. Então isso já é um indício de que nós somos um país muito conectado.
E isso tem benefícios no sentido de nos colocar em conexão com pessoas e com pensamentos e ideias de todos os lugares do mundo, e também vamos falar sobre as vantagens disso, e não podemos deixar isso de lado. Nós sabemos que hoje a internet, a conexão, a rede social é muito relevante para o nosso desenvolvimento cognitivo, social, enfim, nós temos um acesso gratuito a todo esse conhecimento. E a gente não pode negar essa realidade e nem queremos fazer isso. O que nós queremos fazer aqui é trazer consciência para que a gente possa estar nessa realidade mais protegidos, para que nós possamos permitir que as nossas crianças, que os nossos adolescentes estejam mesmo. É importante que eles estejam mesmo. Crianças não, né? Mas pré-adolescentes, adolescentes, já tem alguma possibilidade de ter acesso a telas e ter conexão e redes sociais a partir dos 13 anos. E ok, isso é muito positivo também, mas nós não podemos deixar que esse seja um uso sem cuidado, um uso sem consciência, como aconteceu conosco, como aconteceu com a nossa geração. Muito tempo depois nós fomos entender que aquele convite que nos foi feito lá atrás, em 2004, e na sequência, nos anos seguintes, de que a rede social era uma rede gratuita, não era bem assim. Não existia gratuidade. A gratuidade na internet, na verdade, não existe. Sempre há algo em contrapartida. Seja o nosso tempo, que é um bem preciosíssimo na era da conexão, na era da informação, na era digital, sejam os nossos dados, as nossas informações pessoais. Vamos falar sobre os nossos dados muito mais profundamente aqui também nessa série, mas é importante a gente já lançar essa proposta de consciência. Gratuidade na internet não existe. No documentário Dilema das Redes na Netflix, que está disponível, acredito que esteja ainda, é dita uma frase que é muito utilizada nos estudos na área da internet e educação digital, que é o fato de que quando você não paga pelo produto, você é o produto. E essa é a mais pura verdade na era digital. Eu acrescentaria ainda mais. Se nós não pagamos pelo serviço, nós estamos a serviço de alguma forma, de alguma plataforma, enfim. Então, precisamos trazer essa consciência para entender que isso aconteceu conosco, mas nós não podemos mais permitir que isso aconteça com as nossas crianças, que isso aconteça com os nossos adolescentes. E é por isso que eu trago essa pauta para o dia de hoje, já me encaminho para o nosso momento final de reflexão, para trazer consciência e pedir mais uma vez, e trazer mais uma vez à tona essa pauta. Que decisão você toma sobre o uso de redes, sobre o tempo de telas, trazendo essa consciência sobre de onde nós saímos, de onde nós estamos e para onde nós estamos indo, vamos falar também mais disso. Que decisão você toma em termos de conhecer as redes que o seu filho frequenta? Uma pequena decisão hoje pode contribuir muito para que ele esteja no espaço digital de uma forma mais saudável. Então comenta aqui, deixa a sua decisão e implementa hoje. Nós vamos nos encontrar na aula 5 para falar muito mais sobre isso. Eu agradeço muito o seu carinho e a sua atenção e nós nos encontramos na quarta-feira às 19 horas. Até lá!